Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está em Foz do Iguaçu, no Paraná, seguindo então pela Porc Expo Latam 2023, e a gente fala agora sobre um assunto, uma fase que é bastante crítica na suinocultura, que é a fase de creche dos leitões. E quem está aqui para bater um papo com a gente sobre isso e falar sobre nutrição para esses animais nessa fase é o Pedro Matei, que é diretor da área de suínos da Vacinar. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui, Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, que é muito importante, representa muito bem a suinocultura brasileira. E estamos aí trazendo algumas novidades, conceito aí de ração, né, micropeletizada para leitões, que a gente sabe que é a fase mais crítica aí dos animais, né? E o mercado cada vez mais tem buscado por produtos de altíssima qualidade. Então a Vacinar tem aí inovado, trazido conceitos tecnológicos para cada vez estar melhorando aí o custo de produção das cooperativas, agroindústrias e dos produtores de forma geral. E Pedro, começando pelo começo, vamos dizer assim, né? Quais são os principais desafios de um leitão em fase de creche, quando ele é desmamado ali? Quais são os principais desafios que o suinocultor enfrenta quando precisa cuidar do leitão nesta fase? Ótima pergunta, Letícia. Qual o maior problema? Quando o leitão é separado da mãe, né, que é o desmame, que a gente chama, ele é muito jovem, muito sensível, muito frágil imunologicamente. O sistema digestivo dele ainda não é formado, obviamente. É como se fosse um bebê, né? Então, o maior desafio é que ele consuma uma quantidade significativa de ração nos primeiros dias após o desmame. E mais do que isso, que os ingredientes que compõem essa dieta sejam muito nobres, de altíssima qualidade, tenham segurança alimentar e também tenham uma excelente digestibilidade. Então, esse é o maior desafio, um consumo de alimentos de qualidade para que dali para diante, após os primeiros dias, ele tenha um desenvolvimento natural dele, com alto desempenho, né? É como se a gente comparasse com um bebê, por exemplo. Exatamente. A gente brinca, né, que para quem aí tem criança, tem o NAN fase 1, o NAN fase 2, ou Aptamil, similares aí, concorrentes, a gente também tem as fases. Então tem a Qualifeed, que é a nossa linha de rações, tem a Pré-1, a Pré-2 e assim por diante, até o final da fase de creche, que dura em torno aí de 38, 40 dias, dependendo do modelo de produção. E Pedro, ao longo desses dias da fase de creche, quais são os principais desafios que o leitão enfrenta, né? Além dessa questão dele precisar se alimentar bem, a quais tipos de desafio ele está exposto? Então, aí entra uma parte muito importante, que vem uma parte das instalações onde esses animais ficam e outra do manejo, que é o cuidado que o produtor tem lá no dia a dia. Por quê? Ele é sensível à temperatura também, né? Conforme ele vai se desenvolvendo, ele é menos sensível ao frio. Mas, quando ele é recém-desmamado, ele precisa de 30 graus de temperatura, 28, e depois, então, isso vai diminuindo. Então, o manejo é extremamente importante. A fonte de água, a qualidade da água desse leitão, que muitas vezes também é negligenciado, é importantíssimo, porque afinal também é nutrição. E aí, quando esses animais, nesta fase que é tão crítica e é tão essencial que ela seja bem cuidada, que ela seja bem conduzida para que esse leitão ele siga bem e ele tenha um crescimento bom. Se ela for negligenciada, o que pode acontecer no decorrer do crescimento dele? Sim, se o produtor, né, enfim, a empresa, a agroindústria utilizar produtos de baixa qualidade, vamos dizer assim, privilegiar preço e não a qualidade, esse animal não vai ter o desenvolvimento adequado, vai ter uma alta conversão alimentar, o que no final das contas vai sair mais caro, porque ele vai gastar mais ração para formar a mesma quantidade de peso, mesmos quilos, né? E aí o barato vai sair caro, como a gente diz aí no dia a dia, e também o resto do ciclo de vida do animal até o abate vai ser comprometido, porque ele tem uma curva de crescimento que é natural da genética dele, que vai acabar ficando aquém da curva ideal aí de crescimento. Então a gente prega muito na questão da qualidade, não só do consumo, como eu falei, mas a conversão alimentar, que é o que no final das contas vai onerar ou não o custo de produção.
para a gente aí chegar na conclusão que às vezes uma ração melhor, de maior qualidade, no final das contas, sai mais barato no final da vida dele ou no final da fase de creche. E vale lembrar, né, Pedro, que segundo os dados da Embrapa Suínos e Aves, cerca de 80% da cesta dos custos de produção na suinocultura são referentes à nutrição animal. Então é algo que não dá para brincar muito, né? Exatamente, Letícia. A gente sempre preza pela qualidade da ração, pelos alimentos nobres, porque como o custo é extremamente importante, a ração precisa ser a melhor possível para ter a melhor conversão alimentar. Então, muitas vezes, o produtor, as empresas acabam olhando só o custo da ração, mas sem comparar a conversão alimentar. Então, como o impacto da nutrição é muito grande dentro do custo total, cada vez mais é importante que a conversão alimentar, não só da fase de creche, como todas, seja a melhor possível. Então, faço uma analogia sempre com a questão do preço do combustível. Se a gasolina for R$1, você não precisa de um carro muito econômico, mas se custar R$10, a gente precisa de um carro muito econômico. Então, assim, quando milho e soja estão em alta, né, que é o que representa a nutrição, a gente precisa de uma ração melhor, que faça mais quilômetros por litro, vamos dizer, que é, em resumo, a conversão alimentar. E é nisso que a gente trabalha. E a equipe de nutricionistas, especialistas da Vacinar, estão sempre à disposição de quem quiser, das empresas, produtores, para que a gente ajude a entender qual o custo de cada um, para que também entenda o que é uma conversão alimentar, qual o custo, e que a gente apresente os nossos dados de pesquisa para demonstrar o melhor custo-benefício para o produtor. Ou seja, para além de olhar para o ganho de peso do animal, para o ganho de carcaça na fase de crescimento e terminação, que é ali que o produtor vai vender o seu animal, é essencial que o produtor ele cuide muito bem na fase de creche para que isso dê seguimento a uma cadeia de crescimento bem estruturada? Exatamente, Letícia. O que acontece? O animal, cada genética aí, né, muitas genéticas muito avançadas, ela tem uma curva de crescimento natural, os geneticistas desenham, definem, e esse peso final do abate, com que idade ele vai ser abatido, vai depender do arranque, que é essa fase pós-desmame, que é o consumo nos primeiros dias, tudo isso. Então a creche é uma fase importantíssima que vai determinar se ele vai crescer acima, né, além, aquém ou dentro da curva aí prevista pela genética. Tá aí, então, estivemos com o Pedro Mattei, que é diretor da Vacinar, nos falando sobre a importância do cuidado com a nutrição dos leitões em fase de creche, para que tenha um crescimento, então, bem estruturado, para que chegue ali na fase de terminação com todo o seu potencial de ganho de peso, de ganho de carcaça e trazendo, então, melhores resultados, inclusive em relação a custos de produção para o produtor. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Letícia. Excelente trabalho que vocês têm feito aí.